orçamento de 2023. A gente está aqui com os organizadores de duas obras, que são a professora Euclides e a professora Alzira. E vamos falar um pouco sobre os livros, né? E quem quiser, né, conversar um pouco sobre, também pode. Então a gente vai falar um pouco aqui. A professora Alzira, graduada em História pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é professora titular da Universidade Federal da Grande Dourados, na Faculdade de Ciências Humanas, nos cursos de Ciências Sociais e na pós-graduação em Sociologia, na linha de pesquisa Cidadania, Diversidade e Movimentos Sociais. Desenvolveu a coordenação compartilhada de 2008 a 2012 no curso de licenciatura em Ciências Sociais, no Pronera, no curso de especialização em Estudos de Gênero e Interculturalidade do Pronera e no curso de pós-graduação em Residência Agrária do Pronera. Ela está como coordenadora de extensão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD, atua com pesquisas e ações de extensão na área de Sociologia, com ênfase em assentamentos rurais, nos seguintes temas: movimentos sociais, assentamentos rurais, relações de gênero e educação no campo. E coordena o grupo de pesquisa Sociedades e Culturas nas Fronteiras de Mato Grosso do Sul. O professor Euclides possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente ele é professor associado 4 na Universidade Federal da Grande Dourados em bovinocultura, etologia e profilaxia, higiene zootécnica e desenvolve atividades na área de extensão rural. Na pesquisa participa da pós-graduação em zootecnia da UFGD na Faculdade de Ciências Agrárias, com orientação de mestrado e doutorado, e ministra matérias de metabolismo e carboidratos fibrosos e produção de bovino de corte. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animais, manejo e produção de bovinos de corte, atuando principalmente nos seguintes temas: ruminantes, forragem, bovinos, alimentação animal, degradabilidade, digestibilidade, ambiência. Na extensão rural tem atuado em desenvolvimento de projetos de pequenos produtores rurais com enfoque na agricultura familiar. Então estamos aqui, aí a gente está projetando as capas dos 2 livros. Por enquanto a gente está com a projeção dos saberes e experiências, e aí vamos conversar um pouquinho rapidamente. Bom, a origem desses livros, tanto do meu como da professora Alzira, é oriundo do Núcleo de Agroecologia e Produção Orgânica, que depois foi aprovado um outro projeto no CNPq, que é o Centro de Agroecologia e Produção Orgânica de Mato Grosso do Sul. E com reuniões em Brasília, que era um projeto que a gente tinha que ter alguns pré-requisitos, fazer algumas atividades em Brasília, eu tive a ideia de montar um livro com as atividades com os colegas. Tá? Então foi oriundo o livro desse viés, né? E aí saiu o edital da UFGD e o livro qual eu estava montando não encaixava no edital. E aí a gente teve que subdividir o livro. Ficou com enfoque a parte de produção, que é especificamente comigo, e depois tem a parte organizacional com a professora Alzira. E aí, especificando o livro, no meu caso, enfocou a parte a parte estatística de como trabalhar os dados dentro da produção animal, dentro da agroecologia e produção orgânica em assentamento, como a gente ia viabilizar isso em dados e transformar isso cientificamente em algo publicável.
né? Então o livro ele iniciou com esse enfoque. Depois a gente foi afunilando com alguns assuntos de produção, aonde envolveu sistema silvopastoril, citriticultura, a parte de produções de pequenos animais, biodigestores, né? Então todos esses enfoques voltados para a agroecologia e produção orgânica e com cunho científico para poder a gente transformar isso em algo expressivo, né? Em termos cientificamente falando. Então, o livro envolve esses assuntos, tem pessoas do Brasil todo, né? Que isso é importante, né? Porque o núcleo de agroecologia envolvia todo o Brasil, né? Então eram todas as regiões. Então tem pessoas de todo o Brasil, né? E é isso. Então a gente foi aprovado aqui no edital, tivemos bastante trabalhos, né? E o livro foi publicado, né? Online, e atualmente a gente espera que seja na parte escrita, né? E é isso. Então, como o professor Euclides colocou, né, a gente tinha essa rede, né, de contatos, né, a nível nacional, via o projeto do CNPq, mas ao mesmo tempo a gente tinha, né, Euclides, aqui na UFGD, alguns encaminhamentos que a gente vinha fazendo, especialmente com o curso de residência agrária, em que houve, durante o curso, diversas ações de formação de experimentos de produção orgânica, né? E esses experimentos de produção orgânica, eles estavam direcionados tanto para a produção de alimentos básicos, dentre eles fruticultura, horticultura, como também outros segmentos, que era a melhoria de pastagens, pensando no leite orgânico, né? Então, nessa obra, que a princípio era para ser uma única obra, a gente estava pensando reflexões que dessem conta de sistematizar dados, pesquisas e também com experiências, né, do cotidiano, do dia a dia. Então, por isso que nasce essa segunda obra, que é os saberes e experiências, né, da onde a gente parte de reflexões das ações do cotidiano, muitas vezes desenvolvidos por dentro dos assentamentos, com segmentos, né, ligados a esse outro curso de residência agrária. Então, é uma obra que ela junta a ação de pesquisa da universidade em diálogo com as experiências das comunidades. Então, tem esses dois vieses, né? Então, a gente acabou dividindo o que seria uma obra em duas obras, Caminhos da Produção Orgânica, mas com essa ideia de sistematizar reflexões de pesquisa, reflexões de ações que já apresentassem resultados, que daria para medir esses resultados no sentido de desenvolver novas ações, com o outro viés, que é das experiências cotidianas nas comunidades, né? Todas elas em diálogo com a universidade, né? Então a gente juntou a pesquisa com a prática cotidiana, né? Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que refletir sobre a produção orgânica, né, Euclides, e a agroecologia, porque são segmentos da produção que sempre estiveram presentes no universo da produção, mas que em determinado momento da história brasileira foram deixados de lado por conta dessa necessidade de se intensificar a produção de alimentos, já pensando as divisas, né? E não basicamente esse alimento da mesa, né? Hoje a gente tem esse novo olhar, né?
que ele não é novo, que ele é antigo, né, mas que ele precisa ser potencializado, né? Então a gente espera com essa obra que sirva para a gente refletir sobre essa ideia da produção enquanto uma produção de alimentos que traga uma qualidade de vida, que traga um alimento para essa nossa vida, né? Para além essa ideia do lucro, né? Então pensar como é que estão se dando esse segmento produtivo que vai para o dia a dia, que vai para a nossa mesa, que vai alimentando a nossa vida, né? Então é nesse sentido que a gente está apresentando essas reflexões e resultado desse diálogo com os diferentes grupos, com os diferentes segmentos sociais. E tanto uma obra quanto a outra, ela traz a sistematização, né? O nosso papel aqui foi na organização, né, dos textos. Nós também somos autores, né, autoras de alguns capítulos, mas na grande maioria a gente trabalhou organizando esses capítulos. Então nós temos autorias que são da região, temos de outras regiões brasileiras, né, diversas experiências aqui, né, da nossa região, né, que também é um fator interessante para a gente pensar de como a gente está se organizando produtivamente, né, no sentido da produção desse alimento cotidiano, né, mas também uma rede a nível nacional, né. Então aqui nós temos professores da UFGD que estão nessa obra, assim como de outras instituições e organizações sociais. Então não são só autores e autores que estão escrevendo a partir de um referencial acadêmico, né, mas nós temos também autorias que estão em outros segmentos sociais que não a academia, né, que trazem essa contribuição das suas experiências a partir de outros segmentos sociais, não acadêmicos, mas que elaboraram esses textos dentro dos referenciais acadêmicos. E completa esse ciclo através de a gente certificar com a formação desses dois livros, que a atuação de professores em áreas diferentes se completa. Por quê? A professora Alzira é da parte social, né? Então ela é a parte de organização, ela é a parte de um trabalho social, né? E eu sou voltado para a produção. Então a gente conseguiu fechar um ciclo com esse livro, não só da parte teórica, mas a parte prática, né? Colocar isso, essa formação mesmo desses livros. Então a gente consegue, hoje com a produção dos livros, a gente consegue visualizar que a gente está fazendo na prática aquilo que se recomenda teoricamente dizendo, né? A inter-relação entre as faculdades, né? Entre pessoas que trabalham em ações diferentes, né? Que se completam nas ações de campo, né? Que é no nosso caso na formação do livro. Só sim, tem razão, a gente fala muito em interdisciplinaridade, né? Mas assim, no cotidiano nem sempre é muito tranquilo a gente trabalhar para fora da nossa área, até porque dá um pouco de trabalho, né, Clívis? É mais cômodo a gente falar para os nossos, né? E aí quando a gente dialoga com outras áreas, a gente, quando falamos dialoga, a gente, na execução das próprias ações, a gente tem que ver quais os aspectos ligados a cada uma das áreas, né? Então, isso nem sempre é um processo muito tranquilo, né? Por mais que se fale de interdisciplinaridade, eu acho que na sua grande maioria a gente acaba muito falando e pouco fazendo, né? E no caso a gente já tem trabalhado um bocado de tempo juntos, né, Cris? E ao trazer essas obras a gente consagra esses diálogos, né, com diferentes áreas, isso avanço acadêmico. E o êxito que eu tenho na produção, ele é alicerçado no trabalho social,
Então, eu não tenho, aonde eu não tive trabalho social, eu não tive resposta das atividades. Isso é uma coisa nítida, de campo, que a gente consegue visualizar isso. Então, o livro nos permite a concretizar isso, inclusive colocar atividades que são desenvolvidas, né, em assentamentos, em quilômetros e tudo mais. E para nós da área de humanas também é muito interessante isso, porque a gente acaba se envolvendo em muitos debates que muitas vezes eles não se concretizam na prática, né? É diferente da área da onde o professor Euclides vem, que é uma área técnica, em que ele usa uma frase que se chama assim, tira o pé do chão. E a gente, muitas vezes, dentro da área de humanas, ficamos rodando em círculos, né? E não, temos uma certa dificuldade em sair desse debate do círculo, né? Então, assim, sempre é muito bom a gente ter essa parceria com diferentes áreas, porque a gente vai tirando o pé do chão, né? Então, essas obras são a concretude disso, né? A gente firmar a parceria e executando as ações, né? Que eu acho que é isso que as próprias comunidades com as quais a gente dialoga esperam da própria universidade, né? Que a gente avance para além desse debate, que ele é muito necessário, dessa organização social que é muito necessária, mas que façamos uma concretude das ações, né? Então, por isso que a gente diz que esse segundo, que é o Saberes e Experiências, traz essas ações da vida prática, né? Na Grande Dourados, nós temos um texto lá da professora Rosimeire de Três Lagoas, que ela vai falando um pouquinho com os projetos dentro dos assentamentos, né? Temos um outro texto do Olácio, que é quem certifica a produção orgânica aqui na região, no estado, né, e aí ele vai tecendo, né, reflexões acerca das exigências legais, mas também das possibilidades que os grupos vão construindo a partir dessa produção. Então temos diversos assuntos aqui que abordam, né, alguns textos tratando das metodologias qualitativas nessa extensão universitária, né, que é fundamental para a gente sair um pouquinho do âmbito das salas de aula, né, que para as ciências humanas é algo que a gente não exercita, diferente das ciências agrárias, que tem esse pé na prática, né, nas ações da vida prática, né. Então, temos diversos textos e a gente convida vocês a acessarem esses textos, darem uma olhada, trocarem ideias com a gente, né? Muito bem-vindos. E concluindo, agradecer à editora da UFGD, que com todos os problemas que tivemos, que foram vários, né, que nós vamos entrar em detalhes, porque a obra já está concluída, já está pronta e tal, mas não deixa de representar muito para a gente, professores, né, pesquisadores, né, porque é o apoio que a gente tem local, da universidade, né. Então, isso é muito importante, né, para a gente, né. Então, assim, agradecer mesmo a editora e que outros editais, né, surgirão, né, e a gente vai administrando, inclusive, outras formas de publicações também, porque a exigência hoje de mercado não resume só em livro, né? Tem cartilhas, né? Tem outros materiais aí que a gente possa incluir aí na editora para poder dar apoio. É isso. Então fica o agradecimento imenso para vocês, né? Não só para a Marise que está, mas para os colegas que estão, né? Alguns a gente dialogou durante a própria construção das duas obras, né? A partir da capa, né? O que nós colocaríamos, quais os elementos que iriam para essa capa, assim como a constituição de cada capítulo. Então, muito obrigada a vocês, e é fundamental que façamos essa divulgação
no âmbito da universidade, né, que é por onde a gente transita diariamente, onde a gente se encontra aí com as equipes de extensão, com as equipes de pesquisa, no fazer do ensino, né, e que uma obra é a tradução de estudo, né. Então, um agradecimento muito grande. Obrigada. E a gente agradece vocês terem vindo aqui falar um pouco também desse trabalho de vocês, né? E enfatizar também a importância que tem a divulgação da pesquisa através da editora, né? Como um canal de divulgação mesmo, né? Para poder a gente passar para outras instituições, né? Para os pesquisadores chegarem até onde o resultado do trabalho de vocês, né? Então, eu agradeço também a presença e estamos sempre à disposição aqui de vocês.